Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. Bom, a pergunta desta semana é: professor, o que vem a ser MJ12? O que vem a ser o projeto Majestic 12? Bom, muito bem. Depois de 1947, depois dos famosos eventos ufológicos, aquela história de Roswell e o início da chamada era moderna dos discos voadores, quando os discos voadores começaram a aparecer no mundo inteiro numa onda ufológica sem precedentes. Isso assustou demais todas as autoridades mundiais. Todos os países ficaram extremamente amedrontados, não só o público, mas as autoridades políticas e as autoridades militares, tentando entender o que era esse fenômeno. E se esse fenômeno era, de alguma forma, uma ameaça à população mundial, à população do nosso planeta. Se era realmente uma invasão extraterrestre que estava sendo preparada para tomar o nosso planeta. Hollywood, por exemplo, fez muitos filmes na década de 50 sobre a invasão dos discos voadores. Nós temos a famosa, um dos primeiros escritores de ficção científica, lá do século XIX, H.G. Wells. Ele escreve um romance intitulado A Guerra dos Mundos. E pela primeira vez ele incute na cabeça da humanidade, do ser humano, a possibilidade de seres de outros planetas, no caso, naquela época, eram invasores de Marte, no livro dele, de invadir a Terra e tomar o nosso planeta e exterminar a nossa civilização ou transformar a civilização humana em escravos, desta raça invasora. Então, nós ficamos muito ameaçados por esta condição de uma invasão extraterrestre, Muito bem. Assim, já na década de 40, aquele repórter americano, Orson Welles, ele fez um programa de rádio, onde ele relatava uma novela, era uma novela de ficção, mas só que ninguém sabia que era essa novela de ficção, relatando exatamente o acontecido no livro, do H.G. Wells. E ele relata a chegada, então, de extraterrestres, vindo, provavelmente, de Marte, e relata toda uma história, que esses seres começam com armas muito sofisticadas a aniquilar o exército, aniquilar as forças armadas e provocando pânico na humanidade. Isso tudo era uma novela, não era verdade. Mas isso provocou um medo maciço no povo americano, E quando os fatos começaram a acontecer de verdade, após 47, após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, os UFOs começaram a aparecer no mundo inteiro, isto gerou um pânico coletivo. E é claro, as autoridades tinham que se posicionar a respeito. Só que tinha um problema. As autoridades também não sabiam absolutamente nada a respeito do fenômeno, a respeito do fato. Eles não entendiam absolutamente quem eram, como eram, por que estavam aqui e por que eles estavam invadindo cidades, mostrando suas naves, mostrando sua tecnologia extremamente avançada, e eles eram muito, muito mais avançados, muito diferentes de todos nós. Aí o exército americano, o próprio governo americano, teve que criar uma farsa. Qual é a farsa? A farsa da queda do disco voador em Roswell. Por quê? Porque, como eles estavam diante de uma ciência, de uma tecnologia bilhões de anos à frente, e eles não tinham absolutamente nada para dizer para o mundo que eles não tinham poder nenhum sobre esses seres, eles tiveram que inventar que eles também são falíveis, que as naves deles quebram, que eles morrem, e que eles são capturados, estão aqui capturados por nós, mas isso tudo não passa de uma grande mentira, na minha visão. Porque a mídia americana, o inconsciente coletivo dos americanos tinha que ter, como a gente diz,
uma resposta e uma respaldo do governo americano em relação a isso. Muito bem. Então, o que tem isso a ver com o MJ-12? Após 47, o governo americano criou um núcleo secreto, extremamente secreto, para estudar com profundidade o fenômeno OVNI. Olha, era tão secreto que nem deputado, senador, ninguém sabia. O que acontecia nos Estados Unidos naquela época, após a Segunda Guerra Mundial, e acontece em muitos países do mundo, veja aqui no Brasil, veja os partidos políticos, veja os senadores. É uma divisão ideológica extrema, é uma competitividade extrema. Imagine se alguém detém um conhecimento sofisticadíssimo, se ele vai liberar e passar esse conhecimento para todo mundo. Não. Então, nos Estados Unidos aconteceu basicamente isso. Várias facções dentro do governo americano que não se bicavam, que não se entendiam entre si, que eram de ideologias até diferentes, criaram seus próprios núcleos para estudar o fenômeno OVNI. Né? Então a Força Aérea, por exemplo, né, antes da NASA ser criada, criou o chamado Projeto Livro Azul, o Projeto Blue Book famoso, né, que tem esse seriado na Netflix aí, né, quer dizer, na Netflix não, no History Channel, né, falando da história do Hynek, né, aquele astrofísico que fez todo o estudo. Esse astrofísico esteve no Brasil várias vezes, eu estive em contato com ele pessoalmente, né, quando ele esteve aqui no Brasil, tudo. Mas ele já, infelizmente, ele já é falecido. Aí, o próprio FBI, né, a própria CIA, que estava sendo criado naquela época depois, né, também criou um núcleo secreto para estudar os OVNIs. E esses grupos não trocavam informação um com o outro. Então, todo mundo que queria saber tinha que criar seu próprio núcleo e investigar particularmente. E foi aí que surgiu, né, encabeçado pelo presidente dos Estados Unidos naquela época, né, criou-se o chamado MJ-12, ou seja, os 12 majestosos. Eram 12 indivíduos, né, escolhidos a dedo, de várias especialidades, que iriam, de forma altamente secreta e sofisticada, estudar o fenômeno OVNI e fazer relatório para o presidente da República. O mais engraçado, né, é que se questiona por que ele escolheu 12, o número 12, né? Seria igual os 12 apóstolos de Jesus, né? Porque Jesus era o 13º da história, né? E assim como o presidente americano seria o 13º na história. Será que esse número tem alguma coisa a ver? Né? Por que 12? Por que não 13, 14, 20? Né? Por que não 10? Então, esses 12 majestosos passaram a ser um grande mistério em relação ao conceito da ufologia. Né? Então, nada saía do governo americano com relação aos extraterrestres, aos discos voadores. Tudo era estudado de forma altamente secreta. O próprio projeto Livro Azul era um projeto mais público no sentido de mostrar para a humanidade, o interesse da Força Aérea era mostrar para a humanidade que não existia absolutamente nada ligado com entidades extraterrestres. Que tudo que estava acontecendo era uma fenomenologia natural, o pessoal via Vênus, o pessoal via fogo do pântano, o pessoal identificava com raio bola e tudo a Força Aérea fazia para negar o fenômeno perante toda a população. Então era o chamado acobertamento militar, o acobertamento das autoridades, enquanto eles não tivessem absoluta certeza do que era realmente este fenômeno e quem eram esses seres poderosíssimos que estavam diante de nós a partir dessa data então. Ok? Muito bem. Então, eu quero convidar todos vocês que querem saber muito mais informação sobre esse MJ-12, o projeto Majestic 12, né, para acompanhar um seminário especial que nós vamos fazer na próxima semana, nos dias 9, 10 e 11. É quinta, sexta e sábado à noite, às 20h30, pelo nosso sistema online, tá? Então, se você quiser participar conosco, faça a sua inscrição em nosso site, laelciofonseca.com.br, e venha participar com a gente, e a gente vai discutir com bastante profundidade quem eram e o que sabiam esses, né, especiais do governo americano. E a pergunta é, será que eles existem até hoje? Né? É claro que muitos morreram, mas será que eles não foram substituídos?
né? Inclusive aquele seriado, né, interessante lá da Netflix chamado Academia, né, An Umbrella Academy, né? Eles vão discutir o tempo inteiro, eles vão discutir o MJ-12, tá? O MJ-12 eles vão discutir, né? Então é isso, pessoal. Então vamos acompanhar esse nosso debate, tá? Namastê, muita paz a todos.